Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, muito a sua vida. Que Ele se manifeste com poder na sua vida e na vida da sua família. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião da Aliança com o Corredor dos Solteiros. A primeira acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Convido você a estar entre nós, vamos ficar muito felizes, Deus vai ficar muito feliz e você vai ser muito abençoado. Em todos os nossos templos o mesmo trabalho. Venha, esteja entre nós. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu, estou aqui, correu até ali. E disse, estou aqui, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse, não chamei. Volte e deite-se. Então, ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até ali. E disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse-lhe, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele não tinha recebido o Senhor de forma revelada na vida dele. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, porque nós só vamos conhecer o Senhor quando a palavra entrar de forma revelada. Porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós. Então, quando a palavra entra de forma revelada, você então conhece o Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até ali. Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse, vai, deite-se. E ele chamou, se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Eu li para você o versículo que diz aqui, ó, a lâmpada, o 3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Porque a lâmpada, por que essa expressão, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado? Sendo que a lâmpada, por ordem do Senhor, nós podemos ver isso tanto em Êxodo como em Levítico, não podia de forma nenhuma se apagar. O azeite precisava reabastecer aquelas lamparinas para que o fogo continuasse, a luz, permanentemente. Mas o que acontecia aqui é que o sacerdote, o homem chamado Eli, se eu virar a página, vir aqui no 2, vou ler só o versículo 29 que diz, 2, 29. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? O Senhor disse para esse sacerdote, por que você deixa essa bagunça? Seus filhos fazerem toda essa bagunça? Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Por isso que a lâmpada de Deus
ainda não havia se apagado, porque, por certo, ela estava prestes a apagar. Porque o azeite não estava sendo reabastecido. E sem óleo, o fogo se apaga. O azeite representa o Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a chama se apaga. O poder se vai. Se vai. A comunhão não vai existir. E à medida que o Eli, o sacerdote do templo, que hoje podemos dar nome, qualquer nome que você quiser, alguém que recebeu uma unção, pode ser pastor, pastora, apóstolo, apóstola, reverendo, reverenda, missionário, missionária, bispo, bispa, e por aí vai, pega todos os títulos. Ele era o sacerdote daquele templo. Mas ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Ele honrava mais aquilo que talvez pesava no seu emocional do que a Deus. Ele honrava mais coisas do que a Deus. Com isso, a lâmpada do Senhor estava prestes a se apagar. Como está escrito, a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. Mas antes dela se apagar, Deus preparou um outro. O Senhor começou a chamar por Samuel e falou com ele. Porque Deus não tem problema nenhum em substituir alguém. Deus não tem nenhum problema. Vamos lembrar que Deus levantou Saul e Deus tirou Saul. Foi Deus que levantou Saul. Mas também foi Deus que tirou. Quando entregou ele à própria sorte dele. Então faz. Você quer fazer do teu jeito? Então continue fazendo. Deus escolheu alguém que era melhor do que Saul. Está escrito assim. Quem é o melhor? É aquele que é capaz de obedecer. E foi lá no pasto. Lá no pasto, onde ninguém estava vendo. E pegou alguém que ninguém dava valor. Ouviu isso? Porque o que determina o seu sucesso aqui, uma vida em público abençoada, é o que você faz em oculto. Eu já falei aqui nesse programa, eu vou repetir. Quando Deus não consegue resolver um problema com você, só entre ele e você em oculto, ele traz a público. Então, o que vai determinar o sucesso de uma pessoa fora é o que ela está fazendo dentro, na sua vida privada, no oculto. E Deus viu lá no pasto. Ninguém estava vendo Davi. Tanto é que quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, nem o pai dele lembrou dele. Porque ninguém dava esse valor. Mas Deus dava, sabe por quê? Porque lá no oculto, no pasto, onde ninguém via, ele estava de trás. A Bíblia diz, eu tirei você de trás das ovelhas. Deus estava vendo a comunhão que ele tinha, o relacionamento que ele tinha construído com Deus. Por isso que eu digo uma coisa para você, que vive tentando se promover, que vive tentando fazer de todas as maneiras para ser visto, para ter isso, para ter aquilo. E muitas vezes fica até chateado quando alguém não dá o que você quer. Sabe, você esperava aquela promoção e o seu chefe não te promoveu. E você esperava isso e aquilo. Ei. Se Deus quiser dar algo a uma pessoa, quiser dar algo a uma pessoa, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Deus passa por cima de qualquer coisa.
Ou ele tira a pessoa, ou ele tira você e coloca num outro lugar. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Você não tem que ficar com raiva de ninguém, você tem que procurar em você. Porque se algo não está acontecendo na sua vida, não é culpa de ninguém. Você está esperando que alguém dê algo a você. E é Deus que vai te dar se você o agradar. Davi estava lá no pasto, ninguém estava vendo. Tanto é que ninguém lembrava dele, mas Deus se lembrou. Deus se lembrou dele. E mandou buscar ele lá no pasto. Então, o Saul era o alto, o bonitão. Deus ergueu esse homem, mas ele foi desobediente. E Deus tirou. Deus substituiu por Davi. Porque Deus não tem problema nenhum com substituição. Se tiver que substituir, ele substitui. Então, Saul não valorizou, porque não obedeceu. Ele foi lá no pasto e buscou alguém que ninguém estava vendo, mas ele estava vendo, ninguém estava vendo, ninguém valorizava, mas ele sabia que ali havia um homem capaz de obedecer. Porque lá no pasto ele estava obedecendo. Ele estava fazendo o que é certo, no escondidinho, no oculto, no meio do pasto. Ninguém estava vendo. E as pessoas que mostram caráter é aquelas que fazem o que é certo quando ninguém está vendo, fazem o que é certo quando não estão recebendo nada em troca, fazem o que é certo quando não tem vontade. Ele estava fazendo o que é certo diante de Deus, por Deus, porque ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. E Deus mandou ele buscar ele lá. O Eli honrou mais os filhos, honrou mais, como cada um. Aqui no caso ele honrou os filhos, mas tem gente que honra mais o poder, mais o dinheiro, mais pessoas do que a Deus. Honra mais o status do que a Deus. Honra mais ideias que surgem na cabeça dele do que a palavra de Deus. E não reabastecem a lâmpada com azeite. E a lâmpada de alguns já está prestes a se apagar, como estava naquele templo. Porque o sacerdote daquele templo não honrava Deus. Honrava mais os filhos. Os filhos mentiam, pegavam as ofertas, saíam com as mulheres, estavam envolvidos em adultério, estavam envolvidos em imoralidade, em suborno, em roubo. Os filhos estavam envolvidos em tudo que não presta. E ele deixava tudo aquilo e não fazia nada. E ele era o sacerdote. Ele era o sacerdote. Ele não estava reabastecendo a lamparina de azeite. Por isso, a lâmpada do Senhor estava quase se apagando. Mas antes dela se apagar, o Senhor levantou outro. O Senhor levantou outro. E é isso que ele está falando com você. Você não está reabastecendo a lâmpada. Você não está se enchendo do Espírito, como a Bíblia diz. Não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Não entrem na carne, andem no Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E você talvez não está se preocupando com isso. E esse sistema que nós temos vivido nos dias atuais, essa fé customizada, ela já foi vomitada por Deus. Porque esse sistema tem trabalhado para a lâmpada do Senhor se apagar. Uma corrupção, a porta larga, as pessoas mais apegadas a ídolos que vêm nas mãos, criticam um monte de coisas, os próprios cristãos criticam os ídolos, as imagens, mas acabam hoje, os ídolos só mudaram. Eles agora vêm em forma de brinde, cada um pega uma coisa, outra coisa, e não estão vendo que são brindes, porque a quantidade de pessoas que confidenciam, falam isso para nós, que tinham aquilo como poderoso, sagrado. Tantas coisas como sagradas. E muitos não conhecem a Deus.
Tem um grande número de cristãos que ainda não foram cristianizados, mas customizados. E é por culpa de sacerdotes como Eli, que não reabastece as lâmpadas do Senhor. Não tem levado as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. E ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não for por intermédio da palavra. O Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra não lhe havia sido revelada. E o Samuel dormia no templo, dormia onde a arca estava. Tem muita gente que já está dormindo, ele dorme no templo, ele dorme no altar, ele está na igreja, mas ele não conhece a Deus, porque ele não conhece a palavra de forma revelada. Se a palavra de Deus não entrar na sua vida de forma revelada, você não pode dizer que conhece a Deus, você conhece a religião, você conhece líderes, você conhece uma customização, mas não conhece a Deus. Talvez você foi customizado, não cristianizado. Porque a Deus mesmo você não conhece. Você não tem um relacionamento com Deus. Você não é capaz de parar e falar com Deus aí, agora, onde você está, onde você estiver agora. Você pode dobrar os joelhos e falar com Deus, mas talvez você não tenha essa força. Você nem sabe o que está escrito na palavra. Você não é levado a conhecer a palavra de Deus, a ter um relacionamento com Deus, a ter uma fé totalmente independente de igreja e de homens e totalmente dependente de Deus. Você precisa depender de Deus. Você não pode passar a sua vida dependendo de pessoas, dependendo de igreja. Você tem que depender de Deus. Depender de Deus. E buscar conhecer a Deus. Porque o Samuel dormia onde estava a arca, ele dormia no templo. Mas como a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele, ele não conhecia o Senhor. Ele não tinha um relacionamento com Deus. E o Eli? O Eli era o sacerdote, mas não estava reabastecendo a lâmpada. A lâmpada do Senhor estava prestes a se apagar. Prestes a se apagar. Porque estava faltando azeite. E quando falta óleo, o fogo se apaga. Quando falta o Espírito Santo, o Espírito da palavra. A palavra de Deus é toda inspirada pelo Espírito Santo. Nós precisamos da palavra em nós. Nós não podemos ir procurar fora. Nós precisamos ficar com o que diz a palavra. Só ela nos limpa, nos purifica, nos coloca no rumo certo. Só ela que nos leva a uma mudança. É a palavra de Deus. E antes da lâmpada do Senhor se apagar, o Senhor já estava chamando por outro. O Senhor estava buscando levantar Samuel no lugar de Eli. A casa do Eli foi uma tragédia. Os filhos foram mortos. O Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A Bíblia diz que a glória de Israel foi tirada, porque a arca foi levada. Aquilo que era para ser, não era para ter terminado assim, terminou assim. Você sabe por quê? Porque o Eli nunca consertou o que precisava ser consertado. A casa dele não foi consertada. Ele não consertou a casa dele. Ele não consertou o que precisava ser consertado. Ele não mudou o que precisava ser mudado. Ele não agiu onde precisava de ação, de mudanças. Ele não honrou a Deus. Ele honrou, como disse o Senhor, mais os filhos dele do que a Deus. Ele foi omisso diante dos erros dos filhos. Talvez no seu caso, não sei, você também tem honrado. Ele honrou mais os filhos do que a Deus e foi omisso. Talvez no seu caso, você tenha honrado mais pessoas do que a Deus, tem sido omisso. Tem honrado mais as suas ideias, os seus pensamentos, honrado mais o poder, a fama, dinheiro. Você não está, talvez, eu não sei. Eli deixou bem claro que ele não estava preocupado com o povo. Porque ele nunca corrigiu os filhos. Ele não corrigiu, ele não tomou uma providência. E talvez você, igualzinho Eli, estava deixando claro que você não está preocupado com o povo.
Você não quer, você não tá preocupado com a salvação do povo. Igual Saul não estava preocupado com o povo de Israel. Davi estava. Porque Davi mostrou que ele era capaz de defender ovelhas. E foi assim que Deus o escolheu. Eu tenho certeza que Deus viu dessa maneira. Se esse rapaz é capaz de arriscar a vida com leão e urso para defender ovelhas, imagina o que ele não vai fazer para defender Israel, o meu povo. Já Saul não. Saul estava sempre voltado para a direção errada. Mas Davi não, Davi defendeu o povo. A mesma coisa, Eli era um omisso e deixava passar coisas importantes. E ele deixou bem claro que ele não estava preocupado com o povo. E talvez a mesma coisa. Você está preocupado com números? Está preocupado com a arrecadação? Está preocupado em ter uma multidão? Por seu ego? Está preocupado com qualquer coisa. Com muitas coisas, talvez, menos com o povo. Porque se você tivesse preocupado com as pessoas, você estaria ensinando a palavra a elas. Porque um líder sério, um líder que tem temor de Deus, ensina a palavra, leva o povo a conhecer a palavra de forma revelada, cristianiza as pessoas. Não leva o povo a depender de brindes, depender de movimentos, depender de pessoas, depender dele, depender de nada. Leva as pessoas a dependerem de Deus. A conhecer, as pessoas precisam conhecer a Deus. E ninguém vai conhecer a Deus se a palavra não for pregada, sem acréscimos, sem interpretação pessoal, sem pegar um versículo isolado para apoiar uma doutrina que saiu da sua cabeça. A palavra de Deus precisa ser pregada, porque o povo só vai conhecer a Deus se a palavra for pregada e entrar de forma revelada. Não tem outra maneira. Algumas pessoas conhecem igrejas, a religião, conhecem líderes, conhecem movimentos vários, dos mais fraquinhos, digamos assim, aos mais bizarros. Algumas pessoas estão com a casa cheia de brindes, cheia de ídolos, e estão morrendo, gemendo. Mas é por culpa de líderes como Eli, de sacerdotes como Eli, que honram mais coisas, ideias pessoais e visões totalmente turvas, contraditórias do que a Deus. Mas antes da lâmpada do Senhor apagar, o Senhor levantou outro. E eu venho falando, essa customização, ela é contrária a Deus, essa fé customizada. Ela é contrária à palavra de Deus. E ela já foi vomitada. Deus já deu um basta nisso. E lamento por aqueles que ainda continuam customizando mais. Porque quando Deus diz chega, como foi com a casa de Eli? Foi só ruína na casa de Eli. Mas Deus avisou o Eli. Mas o Eli não tomou providências. Ele não mudou o que precisava ser mudado. E Deus está falando com você. Tem coisas que precisam ser mudadas. Muda enquanto você tem chance. Porque Deus não tem problema nenhum com substituição. Substituição, Deus não tem problema nenhum. A lâmpada do Senhor precisa ser reabastecida com azeite. Todos nós precisamos reabastecer a nossa lâmpada. Nos encher do Espírito Santo, para essa chama, esse fogo permanecer aceso em nós, que é a presença de Deus. Pega essa palavra com bastante seriedade. Leve ela bem a sério. Porque se você, especialmente se você está à frente de alguém, à frente de pessoas, está liderando pessoas,
Não siga, não resista à palavra do Senhor como Eli resistiu. Porque nenhum termina bem. Nenhum na palavra de Deus terminou. Não vai ser você o primeiro. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento, meu Salvador, para que essa palavra mova pessoas para a direção certa, a direção que o Senhor está dando através da sua palavra. Eu oro para que essa palavra entre de forma revelada e que cause temor e, consequentemente, mudanças. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu peço vitórias e mudanças para a vida de cada um. Eu consagro tudo agora e peço abundância na vida dos nossos semeadores. Que o Senhor venha prosperar cada um que apoia o programa, dizimando, ofertando. Desperta mais semeadores. Nós precisamos de mais semeadores, então mova mais semeadores. Levanta mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje. Onde esse programa estiver chegando, que temor esteja chegando também. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 3 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 3 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.